Boa noite. Nos últimos 17 anos, mais de 5.300 casos de câncer de pele foram registrados pela Fundação Alfredo da Mata, em Manaus. E o que mais preocupa as autoridades em saúde é que os casos não param de crescer. Só no último sábado, 45 novos diagnósticos foram registrados durante mutirão de atendimento. Todos os dias, os corredores da Fundação Alfredo da Mata ficam assim. Sempre tem pacientes em busca de tratamento para doenças de pele. O seu Raimundo é agricultor e mora no município de Maués. Descobriu manchas na pele há 10 anos e fez 3 procedimentos na Fundação de Medicina Tropical. Segundo a filha dele, ele se descuidou e o problema se agravou com o tempo. Essa foi a 3ª cirurgia na região da pálpebra e queixo aqui na unidade. Direto no sol, sem proteção, né? Pegou muito sol e pele branca já viu, né? É mais fácil contrair essa doença. Apareceu umas feridinhas, né, no rosto, né? Aí veio o que era, a gente foi ver, aí fizeram o exame, viu que era câncer de pele, né? Já o caso do seu Justino foi diferente. Ele trabalha vendendo picolé pela cidade e, como fica muito tempo exposto à radiação, resolveu fazer o exame. Foi atendido, diagnosticado com câncer de pele e fez logo a cirurgia. Na minha família nunca houve nenhum sinal desse tipo de doença, nunca houve. Não me lembro que tem. Agora estou mais tranquilo. E até mais para ter cuidado também. Os atendimentos na unidade não param. 45 novos casos de câncer de pele foram detectados durante um mutirão dermatológico realizado no último sábado. Apesar de ser a 4ª especialidade mais procurada no estado, o número de casos chamou a atenção da direção da unidade. Muito expressivo, né? Praticamente 5%, 6% das pessoas examinadas apresentaram câncer de pele. É verdade que nós fizemos chamadas para a campanha dando ênfase ao câncer de pele. Isso motivou a vinda de mais pessoas que apresentaram o problema. Os idosos são os mais suscetíveis. Um dos motivos da alta incidência da doença é a temperatura elevada e a radiação solar entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Os principais fatores de risco para o câncer de pele são o histórico familiar da doença, pessoas de pele e olhos claros, cabelos ruivos ou loiros, alta exposição ao sol sem proteção de forma prolongada e repetida. A melhor prevenção é proteger a pele com protetor solar, roupas longas, chapéus, guarda-sol e óculos solar. Em média, 500 casos de câncer de pele são diagnosticados e tratados aqui pela Fundação, referência no tratamento da doença. Para todo o Amazonas, a previsão do Instituto Nacional do Câncer é de 1.100 novos casos detectados ao ano. Dos 45 casos descobertos no fim de semana, 33 realizaram cirurgia no mesmo dia. Os outros 12 que apresentaram um quadro mais grave foram encaminhados para o Hospital Delfinazes, na Zona Norte. Serão operados de modo eletivo, lesões um pouco maiores e que precisavam de uma estrutura maior para a realização da cirurgia. Portanto, eles foram encaminhados ao Hospital Delfinazes, onde está acontecendo um mutirão de cirurgia, e receberão no decorrer da semana a cirurgia e o tratamento adequado. O governador Amazonino Mendes inaugurou hoje uma delegacia 24 horas que vai funcionar como central de flagrante para a zona norte da capital. No local, o governador foi questionado sobre os concursos públicos prometidos para o ano que vem e que não estão previstos no orçamento. Ao todo, 6 distritos integrados de polícia em Manaus devem receber reforma. Nessa segunda-feira foi inaugurada a central de flagrantes do 18º DIP, que passa a atender a população 24 horas. A unidade, que é a primeira a receber a recuperação, está localizada no bairro Novo Israel, na zona norte da cidade. Atualmente, apenas 8 DIPs e 3 delegacias funcionam dia e noite para receber as ocorrências. E o atendimento em tempo integral à população será ampliado com mais 6 unidades, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Que a partir desta data, esta delegacia, aquele elefante branco, transforma-se num palacete da segurança do povo do Novo Israel e adjacências, porque é um plantão 24 horas.
O governador Amazonino Mendes reforçou que essas unidades devem funcionar por 24 horas, ainda mais diante do aumento da criminalidade. A delegacia uma delegacia tem que ser assim. E nós, apesar do espaço pequeno, curto, um ano só de governo, nós vamos trabalhar até o máximo que a gente puder. Entre outros assuntos, o governador foi questionado sobre a falta de previsão de recursos no orçamento do Estado em 2018 para a realização de concurso público para as polícias militar e civil, como havia sido prometido. De acordo com ele, os planos sobre os concursos não devem ser prejudicados. Os concursos serão feitos. É fundamental, vai ser marca do meu governo, é concurso. O governador também voltou a ser questionado sobre mudanças em seu secretariado. Para ele, ajustes sempre vão ser necessários e mudanças poderão ocorrer ainda neste fim de ano. Eu respeito todos os meus parceiros, são bons parceiros, bons companheiros, mas uns às vezes não têm pendor, não tem vocação. Nada de desagradável, nada assim grave, coisa normal. O que houver e vai haver andamento natural da carruagem. Movimentos sindicais e sociais realizaram hoje no centro de Manaus uma mobilização contra a reforma da Previdência, que também ocorreu em outras partes do Brasil. Foi um ato pacífico. Cerca de 200 pessoas uniram forças para lutar contra o projeto de emenda constitucional 287 de 2016 da reforma da Previdência. A PEC prevê a alteração nas regras do tempo de aposentadoria. O governo alega que a mudança é necessária para equilibrar as finanças da União. Se aprovada, vai prejudicar diretamente os trabalhadores. E esse foi um dos motivos do movimento nacional. Aqui em Manaus, foi na Praça Eliodoro Balbi, no centro da capital. Os protestantes chegaram a bloquear a Avenida 7 de Setembro para chamar a atenção da população. Segundo um dos organizadores da Central Sindical e Popular, o ato contou com a participação de líderes comunitários, lideranças indígenas, negros e quilombolas. As regras que o governo está colocando são praticamente impossíveis de serem atingidas, porque já veio a reforma trabalhista que flexibiliza o trabalho, então dificilmente um trabalhador vai conseguir contribuir durante 35 anos antes de completar a idade de 65, que é a idade mínima. E se não atingir os 35 anos, na verdade o trabalhador vai ter uma aposentadoria integral, parcial, que pode inclusive ser menor que o salário mínimo, ou um benefício. Então, na verdade, é o fim da Previdência como existe hoje. A paralisação teve apoio de servidores públicos da educação, como técnicos da Universidade Federal do Amazonas. Eles também estão parados por falta de pagamento e lutam contra a reforma previdenciária. Os técnicos em educação, nacionalmente, estão em greve e estão se juntando a nós nesse ato nacional. De acordo com o representante do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições Federais, a nova medida do governo vai prejudicar também os professores. O professor que está há 3 meses de se aposentar, se for aprovado hoje, vai ter que trabalhar mais 6, 7 anos pelo menos sobre isso. Além disso, o salário que antigamente era de paridade e integralidade vai ser uma média de todos os salários de contribuição. Esse foi o primeiro ato nacional. A previsão é que a PEC 287 seja votada na próxima semana na Câmara dos Deputados e outro movimento deve ser organizado. No dia 13, o Rodrigo Maia disse que já tem a quantidade de votos. Nesse dia deve haver uma grande manifestação em Brasília e também nos estados vamos fazer atos, paralisações e, se insistir na votação, vai ter uma greve geral no país. A polícia da capital investiga o uso de terrenos abandonados na periferia de Manaus para abrigar carros roubados. Na manhã de hoje, 12 veículos com restrição de roubo foram encontrados em um sítio na zona oeste da cidade. Os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos chegaram até o local após denúncia anônima. O sítio fica em um ramal próximo à Vivenda Verde, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. O local funcionava uma espécie de cemitério de carros roubados, já com as principais peças retiradas, como o motor e a caixa de marcha. Eles roubavam e furtavam os veículos, traziam direto para cá,
aqui, retirava as peças e abandonado aqui mesmo. Os veículos que teriam sido roubados entre setembro e novembro deste ano foram levados ao parqueamento do Detran. A polícia investiga agora se o dono do terreno tem participação no crime. O governo federal atendeu o pedido do Amazonas para apoiar as medidas de vacinação contra o vírus da raiva humana, depois que 3 pessoas da mesma família apresentaram sintomas da doença aqui no estado. 2 vítimas morreram, só que nos últimos 12 meses, mais de 250 pessoas foram mordidas por morcegos, um dos principais transmissores do vírus rábico. Dona Isanete, tia das vítimas, conta que ataques de morcegos passaram a ser cada vez mais comuns na comunidade onde a família vive, no interior do Amazonas. E as mortes entre os familiares por raiva humana abalaram toda a família. Sempre a gente tinha medo por causa do sangramento, que era muito, né? Mas a gente não sabia da gravidade que chegava até chegar a óbito, né? 2 irmãos de 10 e 17 anos morreram na semana passada e outro de 14 permanece internado em coma induzido. Paciente também da comunidade Tapira, localizada na reserva extrativista do rio Unini, entre os municípios de Barcelos e Novairão. O diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical em Manaus fala da gravidade da doença. O vírus vai se alojando e vai progredindo no sistema nervoso, de modo que o paciente acaba a ter alterações respiratórias, cardíacas, que são fatais, e neurológicas. Então, às vezes, uma morte cerebral é constatada e os pacientes vão a óbito. A tentativa de tratamento é exatamente parar o avanço da ação viral. Casos de raiva voltam a mobilizar os médicos do Amazonas após 15 anos, agora provocados por morcegos que se alimentam de sangue. Estudos de cientistas revelam uma mudança no hábito alimentar de morcegos hematófagos. Esses animais passaram a se adaptar ao longo dos anos às mudanças de habitat, usando novas fontes de alimento em meio à escassez de recursos. Segundo a Fundação Estadual de Vigilância em Saúde, no interior do Amazonas, entre as possíveis causas do aumento do número de morcegos em áreas de moradia está o desmatamento. À medida que você retira a fonte alimentar desses morcegos do ambiente silvestre, ele vai buscar o homem para se alimentar. Queimadas também, que podem afugentar não só a fonte alimentar, mas também a população de outros animais que estão nessa área. Em resposta à solicitação do governo do estado, o Ministério da Saúde autorizou o reforço de imunização contra a raiva em 9 comunidades do rio Unini. A previsão até que o dia 14 a gente faça já a vacinação da 3ª dose, na grande maioria daquela população. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Barreirinha, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 27 e a máxima de 37 graus. No município de Boca do Acre, a previsão é de tempo encoberto com chuva forte. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. E em Capiranga, o tempo fica ensolarado, mínima de 24 e a máxima de 34 graus. A VR Assessoria em Comunicação e Marketing realizou nesta segunda-feira a 7ª edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing, que este ano premiou também os profissionais do jornalismo. A premiação é um reconhecimento aos profissionais de propaganda e marketing e às empresas mais lembradas pelo público em 2017 com o troféu Top Marketing Empresarial. Entre as empresas mais lembradas que receberam um prêmio estão a Drogaria Santo Remédio, Supermercados DB e a Água Mineral Iara. A agência do ano que recebeu o troféu principal da 7ª edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing foi a Tape Publicidade. Este ano, a premiação oferecida pela VR Assessoria também elegeu os profissionais de jornalismo do ano e o melhor trabalho acadêmico. O publicitário Edmar Costa, da Oana Publicidade, que morreu no mês passado, foi homenageado.
A TV Band Amazonas apoiou a premiação que estimula a produção publicitária no estado. No período de fim de ano, o centro de Manaus passa a ficar bastante movimentado. É nesse momento que o consumidor tem que ficar mais atento, porque mesmo com reforço policial, é preciso se precaver da ação de criminosos. Para evitar furtos e assaltos em lugares comerciais de grande movimentação, como no centro da cidade, vale adotar algumas medidas, não é mesmo? Eu escondo mesmo, entendeu? Não ando muito assim com bolsa, assim, esporte, entendeu? Deixa metade do documento em casa, só mesmo necessário. Esse estudante até botou a mochila na frente para garantir que não vai ser vítima de roubo. A gente tem que estar seguro do que a gente está levando, né? Aí eu já volto aqui já preocupada, se tiver atrás vai que vem um doido e puxa aí, né? Neste fim de ano, o policiamento no centro da capital ganha um reforço. Uma delegacia móvel foi instalada para atender as demandas no local. Só que mesmo assim, é preciso estar atento e tomar cuidado. Evitar, se for possível, andar com crianças, né, e idosos de idade avançada para que não se percam na área central. E há registros de ocorrências desse tipo. Também andar com seu material, sacolas, objetos, carteiras de porta-cédula à frente, né, e colada ao corpo. O Major Benevides diz que os maiores casos são de roubos, mas que também existem muitos índices de golpes por estelionatários. Nós tivemos um caso de uma pessoa que veio para o centro da cidade, através de um WhatsApp, conversas com uma pessoa desconhecida e confiou. E passou o dinheiro para a pessoa confiando e a pessoa sumiu. Então, infelizmente, ela caiu no golpe do estelionatário. Para ficar tranquilo e aproveitar bem as compras de fim de ano, é preciso estar atento às dicas. Especialistas em transporte público participaram hoje em Manaus de um seminário que propôs melhoria para os usuários do transporte de Manaus. Os especialistas apresentaram soluções para a melhoria no transporte público, que poderão ser implantadas em Manaus e proporcionar aos usuários mais segurança, eficiência e tecnologia. Os maiores problemas são, primeiro, segurança, depois velocidade e tarifa. E a gente só consegue dar uma tarifa que seja aceitável à população se a gente tiver os outros dois problemas solucionados. E a gente tem que ter alternativas para enfrentar essa situação. E a nossa meta, através da gestão, através de indicadores, nós vamos trabalhar principalmente na capacitação e também as concessões que diz respeito aos modais de transporte urbano. Um dos assuntos discutidos é a implantação do BRT em Manaus. O BRT, na verdade, é você dar velocidade, você conseguir que a população chegue antes no trabalho e chegue mais cedo em casa. Dar prioridade ao transporte coletivo, não é nada mais do que isso. São vias segregadas, onde você consegue que o transporte coletivo não tenha interferência de todo o trânsito da cidade. Uma das ideias inovadoras é incorporar tecnologias avançadas ao sistema. Precisa linkar todos esses aspectos da mobilidade com a questão da conectividade. Para quê? Para que as pessoas tenham informação. Então ninguém sairá de casa, por exemplo, sem saber qual é o horário que o seu ônibus vai passar. Esse foi o terceiro seminário do Sinetran com o tema Qualidade no Transporte Coletivo, atendendo às demandas do usuário. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais da internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o Exatlon Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.